Olá pessoal, chegamos enfim no tempo da Quaresma. É um tempo de preparação para a grande celebração do Tríduo Pascal, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que são o ápice do nosso ano litúrgico e da vida cristã, pessoal. Porque na verdade o nosso ano litúrgico ele é uma grande peregrinação espiritual que nós fazemos com a igreja ao longo de um ano, rumo ao Calvário, em direção à cruz de Cristo, para sermos conformes, imitadores da cruz de Cristo, então pertencermos totalmente a nosso Senhor. Então, sendo assim, o nosso ano começou com o tempo do Advento, depois passou pelo tempo do Natal, em que nesses dois tempos Cristo vai conquistando os nossos afetos, e passamos a ter então uma disposição de fé, e de esperança e de caridade também, mas principalmente a virtude da fé, ou seja, passamos a acreditar, a confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. E aí esse nosso coração tomado desse afeto começa a guardar, como a Virgem Maria, tudo em nosso coração, tudo aquilo que foi despertado nos tempos do Advento e do Natal. Esse guardar tudo em nosso coração se deu nesse tempo comum, que acabou de passar, essa primeira parte do tempo comum. A segunda parte do tempo comum será depois da Páscoa, ele é dividido em duas partes. Então, essa primeira parte do tempo comum, nós guardamos de fato tudo isso em nosso coração e começamos a dar frutos espirituais, dessa fé e dessa esperança, e já começamos a desenvolver uma caridade, um verdadeiro amor a Deus, uma verdadeira contrição. Bom, sendo assim, no finalzinho desse tempo comum, a gente passa aí as leituras do Sermão da Montanha, que já vai fazendo a passagem para a Quaresma, pessoal. No Sermão da Montanha, Nosso Senhor ele já vai falar, por exemplo, das bem-aventuranças, vai falar, afinal de contas, como a gente faz para chegar na glória eterna, ou seja, na bem-aventurança, na felicidade eterna, no reino de Deus, e ele vai falando, bem-aventurados, em resumo, aqueles que me imitarem, que forem imitadores da minha cruz, essa cruz que agora mais fortemente vamos meditar nesse tempo da Quaresma. Bom, aí então chegamos aqui no tempo da Quaresma, como preparação para o tempo pascal. E agora, qual é o tom, pessoal? É de fato crescermos na caridade, no amor a Deus sobre todas as coisas, mais do que a nós mesmos, de modo que possamos aprender a amá-lo até o desprezo de nós mesmos, e não a amar a nós mesmos até o desprezo de Deus. Temos que fazer essa conversão, essa mudança de coração. E aí, então, a Páscoa tem esse tom de quê, pessoal? Rasgar os nossos corações a Deus. Nesse sentido, é um momento mais forte, em que, de fato, somos chamados a fazer, ao longo dessa Quaresma e depois da Páscoa, sacrifícios de amor a Deus, para que possamos, de fato, crescer e conservar, então, no tempo comum que virá, conservar esse amor que foi estabelecido, forte, que criou raízes em nosso coração nesse tempo. Então, o tempo de criar raízes, nesses sacrifícios de amor a Deus. Bom, a gente pode dizer também que, além de uma grande subida do monte, que é esse tempo agora de Quaresma, ele é também uma grande travessia do deserto, pessoal. Por quê? Porque nós passamos da miséria à glória, como aquele povo de Israel que passou 40 anos no deserto, que saiu da escravidão, mas que antes de chegar na glória da terra prometida, teve que ir se abandonando, deixando tudo pelo caminho, e confiando totalmente na providência de Deus. Foram se abandonando à providência. Então, é uma passagem da miséria à glória, mas perdendo tudo no meio do caminho para ser todo de Deus. Esse é o caminho quaresmal que fazemos. É a mesma coisa que Nosso Senhor nos ensinou, também passando aqueles 40 dias no deserto, abandonando-se todo à vontade do Pai, pertencendo totalmente a Ele, para então depois passar pela sua transfiguração, que é o que vamos ver na sequência das leituras dos evangelhos ao longo desse tempo quaresmal. Bom, é um tempo então, pessoal, de penitência. Sendo um tempo de penitência, essa penitência ela se dá de uma tríplice forma. É um tempo que a tradição antiquíssima da igreja vai dizer de oração, jejum e esmola. Quando a gente fala aqui dessa tríplice ferramenta, dessas três ferramentas que a gente tem à nossa disposição, elas servem justamente para que a gente combata, pessoal, a tríplice concupiscência, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então a gente combate a nós mesmos essa inclinação que nós temos ao pecado e, consequentemente, combatemos o diabo com a graça de Deus, pessoal. Combatemos o diabo porque ele vai justamente nos tentar,
para que possamos cair nessas inclinações más que nós já temos pelo pecado original. E que permanece mesmo depois do batismo, essa inclinação, justamente porque Cristo veio trazer-nos o combate, para que possamos entrar numa escola de amor, né? Então, assim nós vamos crescendo naquelas 3 virtudes teologais, que são o caminho do céu, pessoal, na fé, na esperança e na caridade. Então, pelo jejum nós combatemos o que, pessoal? A concupiscência da carne. Claro que há outras formas de combater também, né? Aqui é um grande modelo, né? Pelo jejum combatemos a concupiscência da carne, que é aquela inclinação a gozar das coisas do mundo e de nós mesmos, né? O gozo, o proveito, né? E passamos então ao jejum a renunciar a esse proveito para quê? Para querermos gozar da visão de Deus no céu um dia. E isso já começa aqui pela fé, pessoal. Bom, depois pela esmola combatemos a concupiscência dos olhos, que é o desejo de possuir as coisas, né? E aí então nós vamos abandonando esse mundo e começando a ter um desejo de Deus, um desejo do céu, né? Que é a virtude da esperança, que depois na glória se tornará uma posse de Deus. E aí, pela oração, pessoal, nós vamos combatendo a soberba da vida e nós vamos vendo que sem Deus nós não somos nada, nós somos dependentes de nosso Senhor Jesus Cristo, não somos autossuficientes. E aí então, essa soberba da vida é um não pertencer. Pela oração passamos a pertencer a nosso Senhor, né? E esse pertencimento é justamente a virtude da caridade, né? Que na glória permanecerá como a caridade, o amor a Deus sobre todas as coisas mais que a nós mesmos.